Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Hoje, a liturgia se centra, sobretudo, de modo especial, na passagem do Evangelho, em que Jesus tem uma conversa com Pôncio Pilatos. E muito interessante, para a gente entender bem o conteúdo, a profundidade dessa conversa, o que está por detrás dessas perguntas e respostas, seria interessante a gente se situar nela, relembrando, né, o que aconteceu para que Jesus estivesse frente a frente com Pôncio Pilatos. Então, todos se lembram, na Semana Santa a gente lê esse Evangelho inteiro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi preso pelos judeus, e os judeus queriam matá-lo, mas os judeus não tinham a capacidade, não tinham poder legal para matar Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham que recorrer ao poder de Roma, porque Roma é que tomava conta daquela província que era Israel. Primeira coisa que eles fazem é prender e levar em Pôncio Pilatos. Olha, o Pôncio Pilatos pergunta se ele era galileu, ele responde que sim, então disse, não é minha área. A área própria aos galileus pertence a Herodes, o Herodes que era um dos que governavam Israel, a quarta parte, era um tetrarca, né? Então eles levam para Herodes, e Jesus chega diante de Herodes. Há muito tempo Herodes queria prender nosso Senhor Jesus Cristo e não conseguia. Está ali, aquele a quem ele gostaria de prender, aquele que ele achava inclusive que era São João Batista ressuscitado, que ele tinha acabado de matar, cortado a cabeça. Então está aqui, Herodes faz uma série de perguntas para Nosso Senhor, para Jesus Cristo. Nosso Senhor não responde nada para ele. Jesus fica calado, nada. Não está nos planos de Jesus fazer qualquer apostolado com Herodes. Não interessa. Porque Herodes foi quem matou um profeta, o maior homem nascido de mulher, para satisfazer o desejo da Salomé. Herodíades que dançou para ele. Então, um homem cúpido, né? Um imbecil, um impuro, um idiota, né? Que é capaz de matar um homem justo para poder satisfazer o seu prazer, e um prazer mais baixo, mais vil, que é o prazer carnal. Então Jesus não responde nada para ele. Ele não merece uma palavra de Jesus, nada, nem um pingo de bondade para ele. Silêncio, boca cerrada. Então Herodes que faz? Imaginando que Jesus não respondia porque era louco, ou querendo ainda ridicularizar Jesus, porque ele não respondeu, mandou colocar uma túnica branca nele. E a túnica branca era a túnica dos loucos. Lembram-se disso? Então Jesus sai do palácio de Herodes com a túnica de louco. E é aí que eles levam novamente a Pilatos. Inclusive esses judeus são tão antipáticos que eles dizem, não, Pilatos, você tem que sair, porque se a gente entrar no seu palácio, nós vamos ficar impuros. Então sai. Então Pilatos sai e dá-se esse diálogo. E esse diálogo, para nós, ele fala muito mais quando a gente conhece esses pressupostos, porque está ali um diante do outro. Dois potentados, dois governantes. O governante do mundo, que não tem nada em suas mãos, e ainda está com a túnica de louco. Os seus discípulos fugiram, e quer ser morto pelo seu próprio povo. Do outro lado, frente a frente, né? Frente a ele está Pôncio Pilatos, o governante da Judéia, um homem poderoso, com um exército de muitos soldados, muito forte, vestido com as roupas mais finas, sentado no seu trono, está ali Pôncio Pilatos, Jesus e Pôncio Pilatos. Curioso é que Jesus não usa com Pôncio Pilatos o mesmo método de apostolado, o mesmo método de presença que com Herodes.
Porque Nosso Senhor começa a entabular uma conversa com Pôncio Pilatos. Inclusive, ele vai fazer apostolado com Pôncio Pilatos. Isso significa que ainda existia dentro da alma de Pôncio Pilatos algo de bom. E foi em cima desse algo de bom que Jesus tenta salvá-lo. Então são, por assim dizer, dois reis que se encontram. Um rei temporal e o rei eterno. O rei da Judéia, o tetrarca da Judéia, e o rei de todo o universo. Pilatos tem a graça de olhar frente a frente para Jesus e ver no olhar de Jesus o olhar mais inocente que já existiu em toda a história da humanidade. Ele não tem desculpa nenhuma do que ele fez depois, que foi lavar as mãos e entregar Jesus para ser morto na mão dos judeus. Então, Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? É uma pergunta perigosa, por quê? Se Jesus dissesse que sim, simplesmente, ele estava desafiando o poderio de César. Ele, de fato, era um criminoso, porque não podia haver outro rei. O rei era ele, Pilatos ou Herodes. E Jesus responde com uma sabedoria divina. Ele diz assim: está dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram de mim? Nossa, Jesus sabia, ele era Deus, sabia que foram outros que disseram. Não é que Pilatos tirou essa conclusão? É evidente. Mas com essa pergunta ele levanta um problema de consciência na cabeça de Pilatos. Por quê? Pilatos cai em si e diz: não, foram os judeus. Mas ele sabia quem eram os judeus, um povo fofoqueiro, futriqueiro, baderneiro. Ele estava cansado de ter que mandar soldados para poder acabar com as rebeliões. Ele sabia perfeitamente quem eram aqueles fariseus. Eles tinham acabado de tratar ele mal, mandando ele sair do palácio dele, porque disseram: se nós entrarmos no teu palácio, a gente vai ficar impuro. Aqueles fariseus falsos, ele sabia. Então, com isso, Jesus levanta um problema na cabeça dele e diz: olha, quem está me acusando são os judeus, aqueles mentirosos. Então, Pilatos diz: não, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes entregaram a mim, esse povo mentiroso, horroroso. Que fizestes? E Jesus responde: o meu reino não é desse mundo. Você fique calmo, fique tranquilo, eu não vou te destronar, não vou destronar César nenhum. Eu tenho um reino que é de outro mundo, não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Que guardas são esses? Jesus tinha guardas? Não tinha. Como é que ele fala? Os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Os guardas de Cristo eram os apóstolos. São os discípulos dele, nós somos guardas, guardiões de tudo que ele nos deixou. Nós somos chamados a proteger o legado que ele nos deixou. Nós somos os guardas, somos soldados de Cristo. Diz o cântico, também diz na crisma, a gente é soldado. Nós somos chamados a lutar por Cristo. Mas ele diz: mas se meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Aqui é uma lamentação. Quer dizer, se o reino de Cristo fosse esse mundo, quanta gente lutaria por Jesus Cristo? A gente vê quantos pecados são cometidos, quantos crimes, quanta imoralidade na televisão, na internet. Muita gente não faz nada, fica de braço cruzado. Por quê? Porque o reino de Jesus Cristo não é desse mundo. Se Jesus Cristo desse para essas pessoas dinheiro, diploma, fama, não sei, desconto na faculdade, bônus na hora de fazer uma compra, se desse um cartão de saúde, as igrejas iam estar cheias. Mas as pessoas não lutam, não combatem o mal, porque Jesus Cristo não oferece vantagens pessoais, vantagens mundanas. É certo que se a gente dissesse: olha gente, quem vier na missa hoje ganha R$100, eu estou cheia a missa. Mas o meu reino não é desse mundo, por isso os meus filhos não lutam por mim. É uma lamentação. Mas o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: tu és rei? Sim, tu dizes, eu sou rei. E a gente vê a diferença da realeza de Jesus Cristo para a realeza humana, para a realeza mundana. Pilatos representa a realeza mundana, é o contrário da realeza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Querem ver? Pilatos tem tudo. Pilatos tem dinheiro? Tem.
Pilatos tem fama? Tem. Pilatos tem poder? Tem. Quantos são os soldados de Pilatos? Milhares. Pilatos tem tudo, mas não tem sequer a capacidade de salvar um inocente. Nem isso ele consegue. Sabe por quê? Porque ele só pensa em si. Ele pensa no cargo dele, no emprego dele, no dinheiro que ele tem. E ele é incapaz de salvar um inocente com todo o poder que ele tem. Nosso Senhor Jesus Cristo, o contrário. Tem soldados? Não, abandonaram. Tem dinheiro? Nada. Tem poder? Humano? Nenhum. Foi abandonado pelo seu povo? Está com uma túnica de louco? Entretanto, ele salva o mundo inteiro, até quem não é inocente. Ele veio para salvar até os pecadores. Olha a diferença dos dois reis, o reinado humano, mundano e o reinado divino. Por quê? Porque o meu reino não é desse mundo. O reinado dos mundanos está estabelecido em cima do egoísmo, das conveniências humanas. Pilatos subiu, terá sido por alguma linhagem humana, terá sido por força de política, terá sido até por alguma virtude que ele teve. Ele trabalhou muito, o César gostou dele, das virtudes dele. Tudo isso não vale nada. Isso não traz a verdadeira condição de um rei. Sabe o que traz a verdadeira condição de um rei? É que Jesus Cristo se ofereceu a sua vida pelo seu povo. Então o rei é antes de tudo aquele que é capaz de oferecer sua vida por seu povo. E por isso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é rei. Pilatos é um rei humano, mundano, que o vento da história vai levar. Vai acabar se suicidando. Na história dele, ele se suicida, morre como um miserável, ninguém fala dele, a não ser no credo. Quando padeceu sob Pôncio Pilatos, e acabou. Se alguém lembra do Pôncio Pilatos, é porque existe uma oração chamada Creio em Deus Pai, e a pessoa fala do nome dele, e ainda fala sem querer falar, porque não, se pudesse a gente até desmanchava o nome dele do credo, porque nem isso ele merece. Mas, quem é Jesus Cristo? O Rei do céu e da terra. Dizia um poeta francês, chamado Corneille. Ele dizia assim: quem vence sem dor, triunfa sem glória. Está ali o Pilatos. Ele venceu sem dor, venceu por meras conveniências políticas da época do Império Romano. Quem é Jesus Cristo? Qual foi a dor que ele passou? Ele morreu na cruz, se ofereceu por nós. Cabe a ele toda a realeza, toda a dignidade, toda a realeza. Ele sim é rei. É rei por conquista também, porque ele derramou sangue para nos salvar. Dizia Napoleão Bonaparte, hein? Napoleão, esse homem ímpio, esse capitão das trevas, representante do diabo aqui porque foi um perseguidor da Igreja Católica. Um dos ministros dele disse: Napoleão, por que você não funda uma religião? E ele teve essa resposta célebre: depois que um homem se deixou crucificar e morrer na cruz, ninguém mais tem direito a fundar religião nenhuma. Vai ser religião de mentirinha, religião de plástico, descartável, que a gente bebe e joga na lata de lixo. Porque ou o fundador dessa religião se deixa morrer, derrama todo o seu sangue, ou não vale, não vinga uma religião como essa. Então hoje nós estamos sendo chamados a considerar a verdadeira realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fruto do derramamento do sangue dele por nós. E ele nos chama a considerar essa realeza e sermos verdadeiros discípulos dele. Quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Diz aqui Jesus: todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Não, todo aquele que é soldado da verdade escuta a voz de Cristo, segue a Jesus Cristo, é verdadeiro discípulo. Hoje em dia nós vivemos um reino da mentira. Tem mentira para todo lado. As pessoas fecham os ouvidos, não querem ouvir a verdade, porque a verdade dói. E muita gente sai da nossa religião porque ela prega verdades dolorosas, a mudança de vida, a conversão, abandonar o pecado. Mas existem também, até mesmo dentro da nossa religião, os apóstolos da mentira. Aqueles que querem apresentar uma falsa fisionomia da igreja.
Uma falsa fisionomia de Cristo, uma falsa fisionomia da postura do católico. Querem uma religião sem conteúdo, sem mudança de vida, sem a pregação dos novíssimos, sem a palavra dura do castigo, do inferno, que faz parte do nosso todo, da nossa religião. Querem apresentar uma igreja mentirosa. O que nós devemos fazer para ser verdadeiros discípulos? Nosso Senhor nos chama a sermos apóstolos da verdade. Que a nossa palavra seja a palavra da verdade, o conteúdo seja pregado inteiro, como diz São Paulo, eu preguei o Evangelho inteiro. Que a nossa postura seja uma postura verdadeira, de como deve ser um católico, que possamos apresentar a face da igreja verdadeira, a face de Cristo verdadeira. Seremos perseguidos? Seremos. Mas é o que Jesus Cristo nos oferece. No seu reinado, no reinado de Pilatos, certamente Pilatos oferecia banquetes deliciosos para quem fazia a vontade dele, dinheiro em quantidade, viagens, passeios por aquela Roma antiga. O que Jesus nos pede e nos oferece? Ele nos oferece: quem quiser vir depois de mim, pega a sua cruz e siga-me. Depois ele diz: quem for fiel a mim terá perseguições, mas receberá 100 vezes mais do que aquilo que ele deixou. Esse é o verdadeiro prêmio do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Apenas termino com uma palavra. É impossível falar em reinado de Cristo sem nos lembrarmos do reinado de Maria. Existem católicos minimistas que querem diminuir a força do reinado de Cristo. Está escrito aqui no Apocalipse que ele vai reinar na face da terra, o mundo inteiro vai ser dele. Tem católico que diz: não, eu já ouvi isso de um católico. O católico diz assim: não, a igreja católica, antigamente, ela era a feira. Hoje ela é só uma barraquinha. E nessa feira tem várias barracas. Tem várias barracas. Quer dizer, existem católicos minimistas, depressivos, que querem diminuir a força do reinado de Cristo. E acham que está bom. Não, a situação está boa, os católicos estão doando cesta básica, está tudo muito bom. Já ouvi pessoas falarem assim: vi isso, a pessoa me disse assim, com essa expressão. São católicos que já perderam a batalha, porque para Cristo a gente deve desejar o mundo inteiro. No reino de Maria, a teoria do reino de Maria, que já não é mais uma teoria, é a verdade do reino de Maria, a doutrina do reino de Maria, é a doutrina de Cristo vencedor na face da terra. O reino de Maria é o dia em que os anjos vão descer do céu, unidos aos homens de boa vontade, e vão dizer: demônio, fora, acabou seu reinado, acabou seu império, sai desse mundo, arruma um outro lugar para você. Aliás, já existe o seu lugarzinho lá, chama inferno, onde você vai queimar por toda a eternidade, fora desse mundo. O reino agora é de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos assistir, e aí os maus vão ser obrigados a curvar a cabeça e reconhecer, tarde demais, queimando no inferno, que Jesus Cristo é o único rei e Maria é a única rainha deste mundo. Peçamos então a graça de crermos e de sermos fiéis a essa promessa de vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, em que os céus descerão para a terra será como o céu, e o Imaculado Coração de Maria triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.